suas mãos aos céus. Faça uma declaração de amor ao Senhor. Você pode fazer uma declaração de amor a Ele. Você não veio a este lugar para assistir um culto. Não. Você veio a este lugar para prestar um culto ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor está neste lugar. E você pode adorá-lo. Você pode reverenciá-lo. Você pode se render diante dele. Você pode contemplar a sua formosura. Você pode ser envolvido pela sua glória. Você pode ser tocado, recebendo a sua cura, recebendo o seu milagre. Faça a sua declaração de amor ao Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós nos rendemos diante do teu santo trono. Seja engrandecido, ó Pai, o teu nome, hoje e para todos sempre. Que a tua glória, ó Pai, possa inundar este lugar. Inunda, ó Pai, este lugar com a tua presença. Inunda, ó Pai, este lugar com a tua presença. Vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo o nome do Senhor. Não pare não. Glorifique, exalte, 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 exalte. Entre na atmosfera da adoração e do louvor. Adore o Senhor, adore o Senhor. Não pare não. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Adore o Senhor. Aos céus, entre na atmosfera do louvor, da adoração, se rendendo ao Senhor. Deus tem a resposta que você procura, a resposta de Deus para você nesta noite. Te adoramos, Senhor. Adore a Deus com toda a intensidade do teu coração. Adore a Deus como se fosse o teu último dia aqui nesta terra. Adore, 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 adore.
com todo o teu coração. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, Clama pela glória, a glória de Deus. dê um grito de júbilo ao Senhor. Ó, esse grito de júbilo está muito fraquinho. Vou dar outra oportunidade para você. Quando você der um grito de júbilo, as muralhas vão cair. As cadeias que ainda prendem a sua alma serão quebradas. Pessoas vão ser libertas neste lugar, e pessoas que estão nas suas casas, pessoas que estão acorrentadas das suas emoções, vão ser alcançadas por este brado de louvor ao nome do Senhor. Como nos dias das muralhas de Jericó, as muralhas ruíram. Queridos, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Eu vou contar até 3, e você vai dar um brado. As muralhas, as estruturas do inferno serão quebradas, cairão por terra, e você vai se ver completamente livre. E você pode dizer assim: eu já estou livre. Então alguém vai ser liberto. Amém? Estão prontos? Então vamos lá, preste atenção. 1, 2, 1, 2, 3. Dê um grito de júbilo. Aleluia! Caiam-se as muralhas, cadeias sejam quebradas, seja curado, seja liberto, seja sarado, seja livre, em o nome de Jesus. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre, recebe a tua libertação, em o nome de Jesus. Aleluia! Que os céus dessa cidade sejam inundados pela glória do Senhor, que o inferno retroceda da nossa cidade, da nossa nação, em o nome de Jesus. Proclamamos libertação, em o nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está pertinho de você e diga para ela: Deus te abençoe nesta noite, que seja uma noite de avivamento para você. Glória a Deus. Pode se sentar. Vocês que estão em pé aí atrás, tem alguns lugares aqui reservados para os pastores, e a gente vai fazer um ato profético com vocês. Vocês podem vir se assentar nessas cadeiras. Vocês têm coragem? Então venham para cá, vocês que estão em pé, venham para cá, não tenham medo não. Aqui temos alguns lugares ainda. Você não precisa ficar em pé o culto todo. Então quem está de pé, se tiver alguém pertinho de você aí, você que é da igreja, se tiver alguém visitando aí, cedo o seu lugar. Você é bem-vindo esta noite de avivamento. Quantos estão felizes? Como é bom servir a este Deus, é verdade? Está feliz, Ana? Muito, né? Eu sou feliz, né? Glória a Deus. Os obreiros vão nos ajudar. Temos lugar, eu creio que todos vão poder sentar, para sermos ministrados, alcançados pela palavra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça mais um pouquinho. Fique conectado ao trono da graça. O Espírito de Deus está se movendo neste lugar, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação.
Santificado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Pai, glorifica o teu nome, exalta o teu nome nesta noite. Atento, ó Deus, para o coração de cada um dos teus filhos. Nós nos voltamos completamente para o teu santo trono. Não queremos estar aqui simplesmente por um ato religioso, ó Pai, mas nos voltarmos completamente, espírito, alma e corpo, para a tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos mais e mais a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo. Seja engrandecido o teu nome. Que a luz resplandeça mais e mais sobre os nossos corações. Que as trevas sejam completamente dissipadas nesta noite, no nome de Jesus. Diga amém. O Eric, dá uma arrumada para mim aqui, filho, que o som para mim está meio confuso. Vocês são os meus ouvidos. Ouvido foi feito para ouvir, boca foi feita para comer. Os olhos foram feitos para quê? Os olhos foram feitos para quê? Para ver. E as mãos para pegar, para palpar. Todas as coisas foram feitas com um propósito. Todas as coisas. Este microfone aqui, ele foi criado com um propósito. Essas caixas de som, elas foram criadas com um propósito. Eu e você fomos criados por Deus para um propósito. Se você não pôde estar conosco ontem, depois procure o CD, para que você possa ouvir a palavra de ontem, da sexta-feira, ministrada pelo pastor Jorge. E ontem na sexta-feira demos início à festa. Ontem prosseguimos mais um pouquinho, e hoje mais um pouquinho. E esta festa não vai acabar, nem no céu vai acabar, lá a gente vai continuar. Por que nós estamos celebrando esta festa? Porque celebrar festa é bom. O nosso Deus, Ele gosta tanto de festa, mas tanto de festa, que a cada pessoa que se converte na terra, Ele falou para os anjos: festa. Imagina, para cada alma que se arrepende e se volta para Deus, tem festa nos céus. Então a gente tem que aprender mesmo a fazer festa, celebrar festa. E esta festa, ela é tão extraordinária, tão maravilhosa. É uma chamada para nós nos voltarmos completamente para o nosso Deus. E ela é estabelecida num tempo certo. Esse tempo, no mês de dezembro, geralmente a festa de Hanukkah, ela não tem uma data fixa, é uma data móvel, mas sempre acontece no mês de dezembro. Que coisa extraordinária é isso. Por quê? Porque é o tempo de avaliarmos a nossa caminhada, a nossa jornada durante o ano. É o tempo para que algumas coisas sejam ajustadas em nós, para que, inundados pela luz, possamos ter cadeias quebradas em nós, para entrarmos no novo ano sem nenhum argumento das trevas nas nossas vidas. Então isso é extraordinário. Nesses dias que estávamos aqui, esta menorá com 9 lâmpadas, elas não estavam todas acesas. E algumas pessoas perguntando: por que não se acendeu todas as lâmpadas? Foi um equívoco, as lâmpadas apagaram? Não, elas foram acesas no tempo certo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que coisa tremenda. A vereda do justo é como a luz da aurora, como o amanhecer de um dia, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Luz perfeita no nosso coração. Aonde a luz perfeita, os temores caem por terra, ansiedades, as preocupações, as angústias. Quando somos inundados por esta luz, nos tornamos verdadeiramente pessoas livres. E eu profetizo que você vai sair deste lugar cheio de luz, de revelação, de entendimento, para viver as delícias do Evangelho. A festa de Hanukkah, no ano 200 antes de Jesus, Jerusalém vivia no seu território, mas viviam debaixo do domínio. Eles não eram um povo livre,
alguém sempre dominava sobre eles. E eles pagavam impostos para um rei, o rei da Síria. Depois é levantado um outro rei, Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio. E Israel tenta se libertar, mas não consegue. E ele impõe uma carga pesada sobre o povo de Israel. Mas não bastasse a carga de impostos, ele quer impor sobre Israel a sua própria cultura, debaixo da regência e da influência dos deuses gregos. O helenismo vai tomando conta. Ele era tão abominável, o Antíoco Epifânio, que ele proíbe que as pessoas lessem a Torá, não tivesse o contato com a palavra. Olha, tira o livro sagrado dos judeus. Ele invade Jerusalém, toma o templo, fecha as portas, proíbe que a nação de Israel suba a Jerusalém para adorar a Deus. E ele faz mais ainda, sacrifica um animal imundo no altar. E ainda constrói uma imagem de Zeus para que fosse adorado ali. A profanação completa do templo. A profanação completa. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a pergunta é: como está o templo? O templo deveria estar sempre bem ordenado, as coisas, cada coisa no seu lugar, os móveis, os utensílios, os sacrifícios. Mas de repente todo Israel é proibido de celebrar festa ao Senhor, e aquele lugar é inundado por contaminação. Dentre as famílias de Israel havia uma família que era a família dos Macabeus, Matatias. Depois vem um filho chamado Judá Macabeus, e eles lideram uma rebelião, uma revolta, para tomar o templo de volta e fazer a dedicação do templo ao Deus de Israel. Interessante, porque naqueles dias havia ali duas categorias de pessoas: as pessoas ricas e pessoas pobres. E quando você lê a história, as pessoas ricas, elas se amoldaram à cultura grega para não sofrer punição. Então elas se adaptaram à cultura grega. Olha só, iam dançando conforme a música. Mas a história diz que da família de Macabeus e outras pessoas pobres, elas decidem preservar o princípio da palavra e se voltam para retomar o templo, buscando a libertação de todo Israel. A menorá tinha sido apagada, já não brilhavam as lâmpadas, e no momento da consagração, da dedicação, eles encontraram apenas um jarrinho pequeno com uma porção de azeite que tinha o selo do sumo sacerdote. O azeite que era usado nas lâmpadas não era qualquer azeite, tinha que ter o selo de aprovação do sumo sacerdote. E eles encontraram esta pequena porção de azeite. E eles então acendem a menorá. Aquele azeite era suficiente para manter as lâmpadas acesas por apenas um dia. Mas as lâmpadas, como que num milagre, permanecem acesas por 8 dias, até que se deu tempo de providenciar mais azeite purificado para continuar com as lâmpadas acesas. Um pouquinho de azeite pôde fazer com que as lâmpadas permanecessem acesas. A lâmpada acesa fala da luz que resplandece em nós, a presença do Espírito Santo que dissipa as trevas. A minha oração e o desejo do meu coração é que sejamos ampliados no entendimento espiritual, a revelação da palavra chegando ao nosso coração, para que verdadeiramente encontremos a verdadeira libertação. A festa de Hanukkah, debaixo deste tema reforma, é algo tão extraordinário e tão maravilhoso, porque a reforma não é algo para nós inovarmos, reforma não é algo para trazermos de volta a cultura religiosa
desenvolvida pelos fariseus ou saduceus, não. Voltar às veredas antigas não é voltar aos ritos judaicos e nos submetermos a eles, mas é à luz da palavra vivermos toda a essência do plano e o propósito de Deus na redenção de Cristo Jesus. Isso é extraordinário. A reforma é a luz que invade o nosso coração e nos faz compreender exatamente o que Jesus fez por nós na cruz. Saiba que na cruz do Calvário Jesus levou os teus pecados. Saiba que na cruz do Calvário Jesus levou todas as maldições. É preciso que o nosso entendimento seja ampliado. Preste atenção. O mesmo Jesus que pagou um preço pelos teus pecados na cruz, Ele pagou um preço para quebrar as regências espirituais da pobreza, da miséria e da ruína. E não apenas da pobreza, da miséria e da ruína, mas também de toda sorte de enfermidade. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se alguém que crer na cura divina morre por uma enfermidade, isso não invalida em hipótese nenhuma a palavra de Deus. Ele cria em cura divina, ele pregava sobre cura divina e ele morreu com câncer. Isso não invalida em hipótese nenhuma a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, a palavra de Deus permanece para sempre. Não importa. Ele orava por pessoas, elas eram curadas, e ele próprio morreu assim com câncer. Isso não invalida a palavra de Deus. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, a primeira parte, você vai ver ali relacionado às bênçãos que advêm pela obediência. Escute aqui. A fé é a confiança, é a expressão. A antítese da fé não é a dúvida, é a desobediência. A desobediência. É a desobediência. Quando você olha para Deuteronômio capítulo 28, a primeira parte diz: olha, se vocês ouvirem a minha palavra, viverem os estatutos e praticarem, todas estas bênçãos te seguirão. Escute aqui, meu irmão, você não precisa ficar correndo de um lado para o outro atrás da bênção. Eu fiquei sabendo que tem uma bênção, não sei aonde, eu vou para lá, e você chega lá, a bênção já foi para outro lugar, e você fala: cadê a bênção? Eu quero dizer para você, a bênção vai aonde você vai, aonde você está. Você é uma bênção. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, elas irão nos seguir, vão nos acompanhar. Então aonde eu vou, a bênção vai comigo, porque a bênção está em mim, e a bênção é Deus na minha vida. Pode entender isso? Hanukkah é uma chamada para celebrarmos esta festa tão extraordinária, que é a festa do entendimento aberto, para compreendermos a palavra de Deus. Jesus vem estabelecendo um novo tempo. O apóstolo Paulo vai ampliando o nosso entendimento. Jesus teve um encontro com uma mulher chamada mulher pecadora, no poço de Jacó. E esta mulher veio questionando Jesus, dizendo: olha, os nossos pais, eles nos ensinaram que o lugar da adoração é em Samaria. Lá em Samaria se construiu um novo templo. Lá em Samaria, eles começaram a fazer os sacrifícios que faziam em Jerusalém. Era como que um povo dissidente. Partes das tribos de Israel se juntaram a outros povos, e eles formam o povo samaritano. Então esta mulher tinha raiz, as suas raízes eram dali. E os ensinamentos que ela recebe dos seus pais, que aquele era o lugar da adoração. Mas Jesus vai ampliar o entendimento daquela mulher. Porque ela diz: olha, os nossos pais nos ensinaram que é assim que nós devemos adorar. E é neste lugar, é neste monte. Agora, os judeus, eles dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, quem está certo? Aonde se deve adorar? E Jesus vai dizer assim: olha, não é nem em Samaria e não é também em Jerusalém. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não está num lugar, não está na forma, está na rendição e na entrega.
O adorar não é o estilo de música, aquelas músicas lentas que você entra nas nuvens e você fica lá, isso é adoração. Não, adoração é um estilo de vida, de obediência, de rendição, de entrega. Isto é adoração. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Reforma não é apenas termos um entendimento espiritual aberto. Reforma é uma chamada para vivermos os princípios da palavra de Deus, para atrairmos favor de Deus, a graça de Deus, bondade de Deus sobre as nossas vidas. À medida que vamos praticando os princípios, através da luz e da revelação, essas cadeias do inferno são quebradas em nós. E agora, livres dessas cadeias, somos conectados a esta fonte poderosa de provisão plena, paz perfeita. É o que Deus tem para a nossa vida. São 12 meses no ano. Nós não fomos chamados para servirmos a Deus 1 ou 2 meses ou 3 meses. Não, a nossa chamada é para servi-lo constantemente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, daí janeiro, fevereiro, assim por diante. Amém? Então você está em Hanukkah, a festa da dedicação, a festa das luzes, a festa do entendimento aberto, que nos leva a desfrutarmos das promessas. Você pode consagrar hoje a sua vida completamente ao Senhor. Você pode consagrar as suas finanças ao Senhor. Você pode se dedicar a Ele por completo. Hanukkah é esta oportunidade para, conectados à luz e à revelação, coloquemos em prática os ensinamentos e os fundamentos da palavra, para vivermos as promessas de Deus. Eu quero orar por você, para que você tenha esse entendimento aberto, ampliado, para não apenas entender, compreender, mas viver a essência da palavra, todos os meses do ano, todos os dias do ano, até a volta do Messias. Curve a sua cabeça. Pai, nós consagramos diante do Teu santo trono as nossas vidas nesta noite. E agora, Deus, colocamos diante de Ti a nossa vida financeira. O Senhor é o Deus de toda provisão. Eu consagro agora os dízimos, as ofertas. Nós nos voltamos, ó Deus, para o princípio da palavra de entrega, de consagração dos dízimos, a consagração das ofertas. Recebe, ó Deus, como um cheiro suave, um sacrifício agradável. Que estas pessoas, cada discípulo, cada filho, possa ser ampliado na colheita, e que todos possam colher abundantemente, em o nome de Jesus. Diga amém. Enquanto ministramos o louvor, você vai ter a oportunidade de tomar a sua oferta, o seu dízimo, e vir ao altar para consagrar as suas finanças. Se você precisa aqui passar o seu cartão, temos os obreiros para auxiliar você, ajudando você.
Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Galileu, vamos declarar esse nome Galileu nessa noite. Canta, igreja. Galileu, Jesus, Galileu. Cante a ele. Galileu, Galileu, Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Olha só, nós temos algumas pessoas em pé e nós temos alguns lugares aqui na frente. Agora vai chegar aquele momento delicioso, maravilhoso, para ouvirmos a palavra de Deus. A não ser que você fale assim: eu quero ficar em pé, é mais delicioso. Mas se você quiser sentar, não se constranja não, venha para cá. Quem tem um lugar vazio aí do lado, fique em pé, por favor, para que vocês aí atrás vejam. Olha só, temos vários lugares aqui, venham para cá, vocês que estão em pé. Agora vai ser aquele momento maravilhoso, glorioso, para recebermos a palavra de Deus. Os obreiros, por favor, nos ajude aí, conduzam essas pessoas. É muito bom estarmos na casa do Senhor, e melhor ainda se a gente tiver um lugarzinho para sentar, né? Já ficamos em pé no louvor. Agora é a hora que você senta e não perca a palavra por nada. Quantos gostam de ouvir a palavra? É uma delícia, né? Como é extraordinário nós podermos louvar ao nosso Deus, rendermos a Ele o culto de louvor e adoração. Mas chega um momento em que Deus Ele quer falar conosco, e Deus fala conosco através da sua palavra. Através da palavra. Agora quem senta aqui ficou privilegiado, né? Porque eu mandei tirar aquele negócio daqui, ó, que tinha um camarada chamado Cid Mauro, que eu não conseguia ver vocês ali. Quem sentava aqui, agora onde ele está lá, ninguém vê. Ô Cidinho, que coisa, né? Vou mandar pôr um refletor aqui embaixo, daí vocês enxergam. Que bom. Que delícia estarmos na casa do Senhor. Nos dias do profeta Malaquias, eles diziam: que canseira, todo dia essa coisa. Mas nós nos deliciamos, nos deleitamos. Nós somos como o salmista que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que nesses dias há muitas festas legais para estar, há muitos lugares gostosos para se estar, às vezes com a família. Olha, que a intensidade do teu coração para estar assim nestas festas
não seja comparada com a intensidade do seu coração em estar na casa de Deus. Que tal? Amanhã você já está dizendo: puxa vida, não estou vendo o dia, a hora, meu Deus do céu, estou todo tremendo para poder chegar o dia do meu culto. É uma delícia, diga, uma delícia estar na casa do Senhor, com os meus irmãos. Você sabia que você nasceu para um propósito? Há um desígnio da parte de Deus sobre a sua vida? Eu quero aqui fazer uma retrospectiva rapidinho da palavra de ontem, lendo 3 textos. O primeiro texto é João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lutero, o grande reformador, dentre tantos reformadores, ele se expressou dizendo: João 3,16 é a miniatura do Evangelho. Olha a preciosidade desse texto. Cid, pode parar um pouquinho aí. Olha a preciosidade desse texto. O segundo texto está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nos 2 textos nós encontramos o desígnio de Deus, primeiro para Jesus, segundo para mim e para você. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei. Essa palavra desígnio, vos designei, estabeleci um propósito sobre a vida de vocês, que vocês sejam frutíferos. E o outro texto está, 1 Pedro 1,8, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, com um propósito. Que propósito? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa extraordinária. Não fomos nós que nos escolhemos, Deus nos escolheu. Ele nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com um propósito: anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todas as coisas foram criadas com propósito. Ontem eu falei até da arruela. A arruela foi criada com propósito. Há 2 tipos de arruela: a arruela lisa e a arruela de pressão. Parafuso, a porca, a bicicleta, o carro, o avião. Fiquei imaginando ontem até aquela agulha com a pontinha e aquele buraquinho tem um propósito. Tudo tem propósito. Até o pelinho do seu nariz tem propósito. A sobrancelha, os cílios. Imagina se não tivesse nada disso quando a chuva desce ou quando você sua, vai tudo para os olhos. Mas aqui, dá uma filtradinha, é aquela calhazinha que... Tudo tem propósito. Eu fiquei pensando ontem, a apendicite tem propósito? Com certeza que tem. Parece que é um negócio que não tem sentido, mas tudo tem propósito. Nós fomos feitos para um desígnio, para um propósito. Existe um desígnio, um propósito para as coisas naturais. Olha só, aquele cientista, ele é importante, mas aquela pessoa mais simples, ela também é importantíssima no contexto da sociedade. As pessoas que estão lá como executivos de grandes empresas, eles têm as suas funções e eles são importantes, mas a pessoa lá que limpa a empresa e faz aquele cafezinho, ela é indispensável. Imagina aquelas pessoas que limpam os banheiros, elas são indispensáveis, não é impossível viver sem elas, tem que existir. As pessoas que varrem as ruas,
Muitas vezes no nosso senso de valor, não valorizamos tanto. Imagina, esses dias atrás, a nossa cidade ficou sem captação de lixo. Meu irmão, é impressionante. 2, 3 dias, as montanhas de lixo começam a se acumular. Milhares e milhares e milhares de toneladas de lixo se formam numa semana. Veja a importância. Então todas as coisas foram estabelecidas por Deus e têm propósito. Existem propósitos para as coisas naturais que diz respeito a esta vida, mas existem desígnios da parte de Deus que são espirituais e proféticos. Todos nós nascemos com um desígnio, um propósito profético. Eu e você, independentemente da nossa profissão, não importa a profissão que você exerça, ela é importante, ela é fundamental e precisa ser dedicado àquilo. Mas além daquilo, você nasceu para um desígnio, um propósito profético. Dê um toquezinho no seu irmão aí, ei, você sabia disso? Você nasceu para um desígnio, um propósito profético. No primeiro texto, encontramos João 3,16, a expressão extraordinária, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele providenciou algo extraordinário. Ele deu o seu Filho unigênito, único. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desígnio do Pai em Jesus Cristo, vendo o homem, a humanidade caminhando para a perdição, e Ele, mesmo antes da fundação do mundo, Ele já traçou o plano da redenção. Na sua presciência, na sua onisciência, Ele já traça e estabelece o plano da redenção. Então Ele envia Jesus para morrer na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus vai assumir o meu lugar, Ele vai assumir o seu lugar. Na cruz do Calvário, Ele assumiu o lugar de todos os homens, de toda a humanidade. Na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados. Na cruz do Calvário, pagando o preço pela nossa redenção, Ele se fez a justiça de Deus e fomos justificados. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz em Gálatas 3,16, que Ele levou sobre si as nossas maldições. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Ele cravou na cruz do Calvário o escrito de dívida que era contrário a nós. Jesus é a resposta de Deus para a salvação de toda a humanidade. O desígnio do Pai em Cristo Jesus era resgatar a mim e a você. Reforma é termos os nossos olhos abertos. Nos dias de Lutero, os dias que antecederam Lutero, ele era um homem extremamente religioso, ele era um monge. E ele começou a perceber que alguma coisa estava errada. A leitura dos textos bíblicos estavam equivocados. As pessoas pagando para receber perdão de pecados. As pessoas comprando um pedacinho do céu. E ele começou a ler a Bíblia, as Escrituras, e ele disse: não é possível que isso seja assim. E os olhos foram iluminados. Ele vai desenvolver as 95 teses e vai cravar na porta da igreja. Nós somos chamados a vivermos pela fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O entendimento aberto. Deus sopra o seu Espírito para que o nosso entendimento seja iluminado. Escute bem, ouça. Jesus morreu por você na cruz. Algumas pessoas, elas se revoltam contra os romanos, e muitos até abominam os judeus por matarem Jesus. Ninguém podia matar Jesus, ninguém. Tentaram muitas vezes. A Bíblia diz: eu mesmo me dou, eu me entrego por vós. Ninguém tinha poder para matar Jesus, porque ele não tinha pecado, era imortal. Ele vai para a cruz e ali ele se faz pecado, e ali ele atrai a morte sobre si, para pagar o preço pela minha redenção e pela sua redenção. Você pode entender isso?
Reforma é quebrar as cadeias de tradições religiosas, de costumes, herança de tradições, quer seja ela familiar ou do contexto em que nós moramos, ou no passado vivemos, e termos os nossos olhos abertos para compreendermos esta verdade. A salvação não está em ritos e dogmas religiosos, a salvação está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tudo que o diabo quer, e a Bíblia diz que o Deus deste século colocou uma venda nos olhos dos incrédulos, para que eles não vejam, para que não lhes resplandeça uma luz do Evangelho, mas através da intercessão e da oração, Deus tem respondido o nosso clamor, e o Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a terra, e a venda dos olhos estão sendo tiradas, e nós estamos nos voltando para Deus. Centenas e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas na face da terra puderam compreender esta verdade. Mas compreender esta verdade para quê? Para vivermos a essência do propósito profético que Deus derramou sobre nós. A salvação é algo extraordinário, que tem uma proposta que não é apenas para vivermos a eternidade nos céus, mas para compreendermos também o tempo profético que Deus estabeleceu para nós aqui na terra. Há uma chamada gloriosa da parte de Deus para passarmos a eternidade com Ele nos céus. O céu não é uma lenda, o inferno não é uma lenda. O céu e o inferno, eles são reais. Todos nós estávamos sentenciados para o inferno, mas foi colocada uma cruz que ligou aos céus, e todos aqueles que são atraídos pela cruz de Cristo são conectados aos céus para viver a vida eterna. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu e você nascemos para um desígnio profético. Isso é o que Jesus fez. Agora, eu e você, alcançados por esta luz, por este entendimento, ainda permanecemos aqui por um tempo, para que possamos cumprir esta chamada profética, esse desígnio profético. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Eu vos separei neste tempo, para um desígnio, para um propósito. Dar frutos, frutificar, esses frutos permanecerem, e diz a fim de que tudo que ao Pai pedirdes em meu nome, Jesus falando, Ele vos conceda. Eu fui chamado, você foi chamado e alcançado por tão grande redenção, para sermos frutíferos no reino. Diga para o seu irmão, é para isso que você foi chamado. Mas não termina aí a nossa chamada e a nossa vocação e o desígnio. Ele diz, agora vocês se tornaram sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para quê? Outrora não éramos povo, éramos separados de Deus, estávamos distantes, não tínhamos direitos ao pacto e à aliança, mas agora em Cristo Jesus, fazemos parte da natureza divina, com um propósito: anunciar, proclamar as verdades daquele que nos chamou, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O entendimento e a revelação de Deus vai chegando ao meu coração, ao seu coração, e seremos transportados para esta dimensão, e toda a terra vai ser cheia da glória de Deus, através da minha vida e através da sua vida. Diga para o teu irmão, e se prepara, meu irmão, chegou a hora de ganharmos o mundo. Diga com convicção, chegou a hora de ganharmos o mundo. Há uma recompensa extraordinária da parte de Deus para aqueles que se dispõem a servir. A recompensa, escute bem, a recompensa da parte de Deus para aqueles que se dispõem a servi-lo é incomparavelmente maior do que a renúncia que temos que fazer. Tem renúncia. É impossível servir a Deus
seguir a Jesus, sem a disposição de negar-nos a nós mesmos. O próprio Jesus disse assim: olha, você quer ser o meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós estamos trabalhando o tema reforma, entendendo o propósito para o qual Jesus foi enviado. Todos entenderam? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não para aí. Agora, alcançados por esta luz e esta revelação, já estando em Cristo Jesus, fomos chamados para a frutificação. Fomos separados como sacerdócio real, que outrora no Antigo Testamento era privilégio de alguns. Agora se torna universal a chamada para o sacerdócio real. Nos tornamos nação santa, com o propósito anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então há um confronto aí. A nossa chamada é para seguirmos a Jesus, e seguir a Jesus tem um preço: negar-nos a nós mesmos, tomarmos a cada dia a nossa cruz e segui-lo. A Bíblia diz que Moisés, sendo já homem, ele recusou. Olha o que ele recusa. Ele não recusou simplesmente aquela mala cheia de dinheiro. Ele recusou ser filho da filha de Faraó. Ele tinha diante dele a possibilidade de se tornar a pessoa mais influente no mundo. Hoje, qual é o líder mais influente do mundo? O Barack Obama? A Dilma? Por que vocês riram? Qual é a pessoa mais importante do mundo? O Bernal? Olha só, Moisés, a Bíblia diz, sendo já homem. Sendo o quê? Homem. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Faraó era o rei, o monarca. Na linha sucessória, Moisés tinha toda a possibilidade de se tornar rei da nação mais influente da terra. Mas ele tem um entendimento aberto. Ele viu que pessoas comuns não veem. As pessoas comuns veem a recompensa imediata, o prazer imediato. Pessoas incomuns, elas veem além do imediato. Pessoas que caminham pelo prazer imediato, negligenciando o futuro, eles comprometem o futuro. Foi assim com Esaú. Esaú, quando ele chega em casa desesperado, cheio de fome, esfameado, o irmão dele chega lá e ele sente aquele cheiro, falou: que negócio é esse, o que está tendo aí? Tem um guisado saboroso. Ele fala: eu quero comer, não estou aguentando mais. O irmãozinho chega para ele: beleza, se você me vender, trocar o direito da sua primogenitura, você pode comer. O que ele disse? Do que me adianta a primogenitura? Primogenitura fala de futuro. Eu estou interessado é com presente. E ele toma e troca. Quando ele percebeu a besteira que fez, já era tarde. O pai já tinha abençoado Jacó. E ele chega para o pai desesperado: pai, não tem nenhuma bençãozinha para mim. Falou: eu já abençoei teu filho, agora você vai servi-lo, ele vai estar sobre você. Moisés, ele viu o que pessoas comuns não veem. Sendo filho da filha de Faraó, ele abre mão desse título para não ter o gozo do pecado, e ele vai sofrer essas consequências, porque a Bíblia diz que ele viu aquele que é invisível. Ele foi além. A nossa momentânea e passageira tribulação não dá para se comparar com o gozo que está proposto, está diante de nós. Não dá para comparar. Preste atenção: seguir a Cristo é uma chamada extraordinária para uma vida plena, uma vida abundante, uma vida deliciosa. Diga amém.
Agora, tem um preço. Tem um preço. Qual é o preço? Renúncia. Qual é o preço? Aniquilação de si mesmo. Qual é o preço? É a morte para a tua própria vontade. E aí, está disposto? A Bíblia fala que um jovem rico veio diante de Jesus e falou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele falou: quais? Não matarás, não adulterarás, nada, vai falando. Ele falou: guardo todos. Jesus olhou para ele e falou assim: vai lá e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Sabe o que aconteceu com ele? Saiu triste da presença de Jesus. Jesus não queria deixar aquele jovem mais pobre ou pobre. Jesus queria arrancar do coração dele o que dominava ele, o que controlava a vida dele. Os seus bens se tornaram Senhor. Entre pessoas, gente e bens, tem gente que faz opção por coisas, por bens. Nunca troque pessoas por coisas. Interessante quando o nosso sentimento é assim. De vez em quando a gente recebe algumas imagens, aquelas câmeras de loja, supermercado, que vem assaltar e a pessoa reage e mata o bandido. Alguém fala: glória a Deus, matou o bandido. A gente muitas vezes não tem esse sentimento. Menos um, coisa ruim. Foi para onde? Para o inferno. O nosso sentimento deveria ser de compaixão, de misericórdia. Fala: Deus. Mas o nosso coração tem muita coisa ruim ainda para ser arrancado. Tem ou não tem? Tem. Tem muita coisa para ser tirada. Aquele moço, ele sai da presença de Jesus triste. Jesus é abordado por Pedro, que pergunta para ele: vem cá, nós deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar com isso? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou: escute bem, nesse mundo presente, nesse século presente, aquele que deixa pai, mãe em casa, tá por amor de mim, neste mundo ainda vai receber 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Dê um aplauso a ele. Então a proposta é extraordinária. Tem uma recompensa que é incondicionalmente maior do que aquilo que temos renunciado. A reforma é entendermos que tem um preço e a disposição em pagar este preço, para que o reino de Deus seja estabelecido. Quando você vai para aquele paraíso, aquele lugar maravilhoso, um lugar cheio de flores, os Alpes suíços, a temperatura ali agradável, aquela coisa de entre 18 e 19 graus, aquela paisagem tremenda, Deus está lá. Mas quando você for para o deserto, um lugar árido, quando tiver 40 graus, 50 graus, Deus não te deixou também. Então quer seja no tempo da abundância, Deus está com você, mas no tempo que você passa pelos lugares áridos e desertos da vida, Deus não te deixou também não. Então quer seja na abundância ou na escassez, continue servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo, o apóstolo experiente, diz: olha, eu já aprendi a lidar com toda sorte de situação. Eu já aprendi a lidar com a abundância e aprendi a lidar na escassez. Tem gente que na abundância abandona Deus. Tem gente que na escassez amaldiçoa Deus. Tem gente que quando Deus abençoa, fala: agora eu vou tirar umas férias de Deus. E some. Agora eu vou desfrutar daquilo que eu conquistei. E se distancia da comunhão, do relacionamento, perde o discernimento do que é ser corpo de Cristo. E tem gente que na escassez se volta contra Deus e amaldiçoa Deus. Tanto na escassez quanto na abundância e na fartura, Deus continua o mesmo. Ele nos ama da mesma forma com que nos amou, entregando Jesus para morrer na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, o apóstolo experiente, ele diz assim: olha, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra em mim a missão, o propósito para o qual eu fui chamado. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Você pode fazer esta declaração de fé, diga assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa. E ele diz: contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta.
O apóstolo Paulo, voltando de uma viagem missionária, ele vai se dirigir a Jerusalém. E quando ele chega na cidade de Cesareia, Cesareia era um porto, ele fica na casa de Filipe. De repente chega de Jerusalém, da Judeia, um profeta chamado Ágabo. Ágabo pegou o cinto, pegou o cinto de Paulo, colocou nos seus próprios pés e o amarrou e diz: olha, o que te espera em Jerusalém são cadeias, são prisões. Quando ele disse, o que te espera em Jerusalém são cadeias e prisões, os amigos de Paulo, aqueles que caminhavam com ele, começaram a chorar. Em hipótese nenhuma nós vamos permitir que você vá para Jerusalém. Falei, eu estou disposto, Paulo disse assim, eu estou disposto a não apenas ser ligado, não apenas ser preso por Jesus Cristo, mas a morrer por Ele. Ó, eu estou disposto não apenas a ser ligado por Ele, ligado por cadeias, preso, mas eu estou disposto, se preciso for, morrer por Ele. Isso é reforma, é termos um entendimento aberto, que a chamada de Deus para a nossa vida é uma chamada tão extraordinária, maravilhosa, gloriosa, para vivermos a plenitude do Evangelho, onde as cadeias do inferno são quebradas na nossa alma, e nós nos tornamos pessoas livres. Mas não somos livres muitas vezes das tribulações, não! E mesmo com tribulação, com oposição do inferno, nós continuamos a nossa jornada no desenvolvimento da nossa fé e na implantação do reino. Isso é ser ampliado no entendimento da reforma. A chamada para vivermos o Evangelho é uma proposta gloriosa. Sabe por quê? Por onde Jesus passava pregando o Evangelho, você já viu aquelas propagandas de carro, que o carro chega num lugar assim, o lugar vai sendo transformado, vai passando, você já viu aquela propaganda assim? Tem umas imagens aí que vai passando assim, tudo sem cor, vai passando, vai dando cor, vai dando cor, vai dando cor, vai dando cor. Já viu algumas propagandas assim? Ou sou eu que vi? Ó, o Evangelho, a proposta é essa mesmo. Aonde Jesus chegava, ele chegou em, a Bíblia diz no capítulo 9 do profeta Isaías, terras de Zebulon, Zebulon e Naftali, eram terras arrasadas, terras que estavam vivendo, lugares que estavam vivendo na obscuridade, não tinham luz, ficavam tateando, estavam escravizados, viviam oprimidos. Todo o povo de Zebulon e Naftali, outrora eram as duas tribos de Israel que se deleitavam na produtividade. De repente perde o sentido de viver. O lugar foi inundado por trevas, tempo da obscuridade. A pobreza começa a entrar e assolar. Outrora eram produtivos, eles frutificavam, viviam uma vida boa. De repente o mal vai entrando e vai assolando. Você já viu regiões assim? Lugares tomados por trevas não prosperam, vive debaixo de confusão mental. Casas que são tomadas pelas trevas, ali reina o império das trevas, a presença de demônios, é só confusão, é pobreza, é miséria, é sujeira, é uma coisa assim. Quando Jesus entra nas regiões de Zebulon e Naftali, aquele lugar vai sendo transformado, a luz vai resplandecendo, o Evangelho chega, os enfermos vão sendo curados, os cativos e os oprimidos vão sendo libertos, e há completa transformação. A proposta do Evangelho é uma chamada para entrarmos nesta dimensão de transformação e de mudança. Mas agora, alcançados por transformação e mudança, dentro dessa proposta, somos chamados para desenvolver este plano estratégico de Deus, de entrarmos também nos lugares tomados por obscuridade, para estabelecer a base do reino. E aí existem conflitos espirituais, muitas vezes perseguição, calúnia, difamação, oposição. Mas não importa, o que importa é que o Evangelho seja pregado, seja vivido. Esta é a minha chamada, esta é a sua chamada. Não existe nada neste mundo que supere a grandiosidade das promessas de Deus e a chamada de Deus para vivermos e praticarmos e implantarmos e estabelecermos o reino de Deus. Tem guerra, tem luta,
O convite que Jesus faz é um convite maravilhoso. Ele diz assim: está cansado? Está oprimido? Está sobrecarregado? Venham a mim e eu vos aliviarei. É o que ele diz. Vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então também tem um jugo e tem um fardo, mas é suave e é leve. Reforma é entendermos, compreendermos que há promessas extraordinárias da parte de Deus, mas também há uma chamada da parte de Deus para aniquilarmos a nós mesmos na nossa própria vontade, para que a vontade dele seja estabelecida. Agora escute bem. Não importa quão grande seja a renúncia que você tenha que fazer, o gozo que está proposto por causa da renúncia é incomparavelmente maior do que a renúncia. O gozo proposto pela renúncia é incomparavelmente maior do que a renúncia. Entenda isso. Você pode entender? O gozo que está proposto por causa da renúncia é incomparavelmente maior do que a renúncia. Então tudo que você renunciar diante da grandeza que Deus tem para você, ainda é nada. Sabe aquele namorado feio? Você acha que a coisa... Se precisar renunciar, renuncia. O feio é fácil renunciar, pastor. Agora o difícil é renunciar ao bonito. Se for preciso, renuncie. Entre Jesus e o namorado, fica com Jesus. Já viu aquele namorado falando: ei, ou eu ou Jesus? Você vai falar para ele: perdeu. Perdeu. Nada nesse mundo se compara ao gozo que está proposto, que vem depois da cruz. A Bíblia diz que Jesus, ele desprezou a ignomínia, a vergonha da cruz, pelo gozo que lhe estava proposto. A Bíblia diz que como cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, mas ele conseguiu ver, vislumbrar o gozo do penoso trabalho. O gozo do penoso trabalho. Não dá para se comparar. Então aquilo que aparentemente por um tempo é perda, é lucro. É lucro. Eu perdi. Perdeu não, você está ganhando. Quando você renuncia a coisa, você ganha o reino. Quando você renuncia o reino e ganha a coisa, você perde o reino e perde a coisa. Nunca coisa. E o que é coisa, apóstolo? Coisa é coisa. Coisa é coisa. Se você renunciar a coisa ou coisas pelo reino, você vai ter o reino, e essas coisas você vai poder alcançá-las. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão. Entendeu? Quando você renuncia às coisas pelo reino, Deus proporciona a você as coisas. Mas se você renuncia o reino pelas coisas, você não tem nem o reino e depois não tem as coisas. As coisas passam como num piscar de olhos. Não existe mais. Não existe mais. Reforma é termos o entendimento aberto para compreendermos o desígnio de Deus para a nossa vida. Você foi chamado, escute bem, você foi alcançado para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclame o Evangelho, compartilhe o Evangelho. Dia 31 nós teremos aqui uma noite extraordinária de celebração. Deus já tem colocado uma palavra no meu coração para nos exatar
para alcançarmos a nossa cidade. Eu fiquei chocado quando eu recebi o relatório. Nós alcançamos acho que 700 e poucas pessoas este ano passado. Pessoas que fizeram a sua confissão de fé e preencheram a ficha para discipulado. Quase 800 pessoas. É nada diante da grandeza da cidade que estamos. Mas o que me impressionou mesmo, veio como uma carga no meu coração, é que foram batizados apenas 196 pessoas. É muito pouco. É muito pouco. É nada. Deus tem nos abençoado de uma forma poderosa. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação, meu irmão, está gemendo, estão clamando. Você tem a resposta para eles. Você tem um antídoto. Você tem um antídoto que neutraliza a força do pecado, a ação de Satanás, que leva as pessoas para o inferno. Você tem, que é a palavra de Deus, o sangue do Cordeiro, o nome de Jesus. Reforma é compreendermos o que Jesus fez por nós e caminharmos na disposição, mesmo que se preciso for, não apenas padecer pelo nome dele, mas até morrer por ele. E aí? Esse é o evangelho. Apóstolo, vem cá, aquele é outro evangelho lá, não dá para ficar naquele? Esse outro evangelho não serve para nós. Este é o evangelho que vai proporcionar a nós paz, alegria, gozo pleno em todo o tempo, mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos em que passemos pelos vales, nós vamos poder ter paz inundando o nosso coração. Há um desígnio, há um propósito, há uma chamada da parte de Deus para você, sendo liberado sobre a sua vida. Tudo neste mundo é passageiro, é como uma flor que rapidamente murcha, e a nossa vida ela é eterna. Entre aquilo que é temporal e eterno, sempre faça a opção pelo eterno. Sempre a opção pelo eterno. Hanukkah é esta chamada mesmo, para arrancarmos toda sorte de contaminação do nosso coração. Livres de todo e qualquer pecado, celebremos festa ao nosso Deus. Se coloque em pé. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer O autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. e Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer.
Salvador da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Adore o Senhor. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Erga suas mãos para adorá-lo nessa noite. Mas a cruz não conseguiu vencer. Não conseguiu. Aleluia! Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Eu quero orar com você. Esta é uma noite para nós nos voltarmos para Deus integralmente. Estamos fechando um ciclo, fechando um ano. Você pode olhar como foram os 12 meses, a tua trajetória, o teu caminhar, por onde você andou. É hora de você se voltar para Deus completamente. É uma chamada extraordinária, é uma chamada maravilhosa. Temos promessas da parte de Deus, mas também é uma chamada para dizermos não para nós mesmos, para a nossa própria vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. É uma disposição, mas que vale a pena, vale a pena. Ninguém vai poder roubar a tua paz. Ninguém. Ninguém vai poder roubar a sua alegria. Ninguém. Hanukkah é uma chamada para nos voltarmos para Deus, dedicando a Ele a nossa vida por inteiro, sem reservas. Deus quer entrar na sala da sua vida, mas quer entrar lá na sua intimidade, no seu quarto, o lugar onde ninguém entra. Você pode convidar o Senhor para ir lá com você? As coisas mais profundas da sua alma, mais reservadas do teu ser, você pode falar: Pai, está aqui essa área, pode vir, trazendo luz. Traz luz ao meu coração. Ele está aqui para fazer isso por você. Quantos estão dispostos? Amém. Levante a sua mão, diga assim: Pai, nesta noite eu consagro a minha vida por inteiro, sem reservas. Cumpra em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. Ajuda-me, Espírito Santo, a viver esta chamada para o louvor e para a glória do Senhor, o meu Deus. Dê um aplauso a Ele.
É uma decisão, pessoal. Hanukkah é uma chamada para dedicação. Hanukkah é uma chamada para que o templo, as impurezas sejam tiradas, os altares contaminados sejam tirados, e que sejamos completamente purificados pelo sangue do Cordeiro. Você pode entrar pelos portais de 2016 completamente comprometido e aliançado com esse Deus, na disposição de não apenas padecer por Ele, mas se preciso for, morrer por Ele. E aí? Diga: esta é a minha chamada. Deus vai te abençoar tremendamente, poderosamente. Amém? Vale a pena ser discípulo de Jesus, debaixo desta chamada de renúncia pessoal. Levante mais uma vez suas mãos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos e te bendizemos por esta noite, a noite profética do estabelecimento do fim de um tempo e o começo de um novo tempo. Que a mão do Senhor venha, Deus, sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja. Que os lares sejam inundados por esta luz, que todos recebam a revelação da palavra, a obra da redenção feita por Jesus Cristo, estabelecida por Jesus na cruz do Calvário. Que nunca falte óleo fresco sobre a tua cabeça. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te renove, que o Senhor te proteja, e que todo o desígnio e propósito do coração de Deus se cumpra na sua vida. Que o Senhor unja os seus ouvidos, que o Senhor unja os seus lábios para proclamar o Evangelho, que o Senhor unja as suas mãos para curar os enfermos, impondo as mãos sobre os enfermos. Que você seja um canal na terra para o estabelecimento do reino. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. Olha só, nós temos as nossas agendas, ficaram lindas as agendas. E é muito importante você ter uma agenda. Dê de presente para alguém. Compre 1 quilo de agenda. Temos poucas agendas, mas ficaram lindas as agendas, e você possa tê-las para fazer as anotações. Quarta-feira teremos aqui uma noite profética. Vai se preparando aí, até o final do ano, no dia 31, um culto de avivamento teremos aqui. Deus que te abençoe, uma boa semana para você, um beijo no coração.